Maio de 1955. O Consolador. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Tempo virá em que o mundo será tão cheio da realização consciente da presença de Deus que todo o mal ou erro será dissipado pela própria presença do homem. O grande segredo da vida é este: Deus está encarnado no homem. Deus se manifesta como homem. Deus está no meio de você. O lugar em que estás é terra santa. Há tanto de Deus em você, exatamente onde você está, como haveria se os céus pudessem se abrir e Deus, Ele mesmo, entrar em você. Se isso não fosse verdade, Jesus não poderia curar, e nem o poderiam os discípulos, apóstolos, nem os metafísicos e praticantes espirituais de hoje. Você é divino, porque o Espírito de Deus se manifesta como seu verdadeiro ser. Deus se manifestou como sua alma, mente e espírito. Deus, na sua essência, é invisível. Deus, em sua expressão, é visível como você e como eu. Nos dias antigos, os hebreus pensavam que o Messias era um homem, mas aquele que eles pensavam ser o Messias disse: antes de Abraão existir, eu sou. O Messias é o Espírito de Deus no homem, e os hebreus que profetizaram a vinda do Messias estavam absolutamente corretos, exceto que eles o situaram no tempo e no espaço. O Messias não vem no tempo e no espaço, vem na consciência. O Cristo ou Messias nasce quando você reconhece a presença do Espírito de Deus em você. Nunca isso é externo, sempre é dentro de você, embora o efeito seja externo. O amor vai adiante de você e é sentido por todos que você tocar. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. O Consolador é o seu estado divino de consciência, aquela área de sua consciência que é o Cristo, o Espírito da Verdade, o Salvador, o Messias. Tudo isso está dentro de você, e no momento em que você se aproxima de uma pessoa com um menor grau de capacidade espiritual, ela sabe disso, ela pode sentir isso. Até mesmo um animal sente isso. Isso não faz parte do seu corpo ou cérebro, é a própria consciência da verdade que é sentida. Chegará o dia em que estaremos conscientemente tão cheios da presença do Espírito de Deus, que onde quer que formos, nossa cristandade será sentida. O simples fato de nossa consciência repousar sobre um indivíduo será o toque de cura. Onde quer que formos, seremos uma bênção, e mesmo não estando fisicamente presentes, a lembrança ou consciência de nós será uma influência de cura. Isso será por causa de algo que aconteceu dentro da nossa consciência, no momento em que percebemos que somos o Cristo, o Filho de Deus, a própria expressão do Espírito de Deus. Só saberemos disso quando não odiarmos ou temermos uns aos outros, quando já não soubermos o que é inveja, cobiça ou malícia de qualquer espécie. Nós não podemos nos livrar dessas emoções negativas, mas o Cristo pode e o faz. A consciência humana é composta inteiramente de imperativos e desejos, e isso você pode sentir sempre que você entra na presença de alguém que de alguma forma está querendo, desejando, competindo, invejando. Por outro lado, a consciência de Cristo traz consigo todo tipo de alegria e bens abundantes, embora nem sempre de acordo com o padrão de sucesso ou felicidade que nós imaginamos com a nossa humanidade. As coisas que consideramos desejáveis podem nos trazer grande infelicidade e ruína. Muitos homens adquiriram e realizaram todas as suas ambições, e ainda assim foram infelizes e insatisfeitos, e muitas vezes tudo terminou em desespero e destruição. Pedi a Deus forças que eu poderia alcançar, fui fraco para aprender humildemente a obedecer. Pedi ajuda para poder fazer coisas maiores,
Foi-me dada a enfermidade para poder fazer coisas melhores. Eu pedi riquezas para ser feliz. Foi-me dada a pobreza para eu me tornar sábio. Eu pedi poder para ter o louvor dos homens. Foi-me dada a fraqueza para sentir a necessidade de Deus. Eu pedi todas as coisas que eu poderia aproveitar a vida. Recebi vida para poder aproveitar todas as coisas. Eu não tenho nada que eu pedi, mas tenho tudo o que eu esperava. Apesar de mim mesmo, minhas orações não ditas foram respondidas. Eu estou entre todos os homens mais ricamente abençoados. A sabedoria acima foi escrita por um soldado confederado anônimo há quase 100 anos. E assim é que o Cristo se cumpre de acordo com sua própria ideia de amor. O amor é o cumprimento da lei. O Cristo se realiza em uma mudança de espírito e o nosso eu humano é então tão transformado que já não nos reconhecemos como éramos. Quando o Consolador, o Espírito de Deus, vem à consciência, não há mais desejo de coisas do reino exterior e nós descobrimos que não há nada de natureza humana que precise de realização. Em vez disso, há apenas um sentido espiritual, um desejo ou amor pelo Espírito que insiste em ser internamente percebido e realizado. Ninguém que tenha sido tocado pelo Cristo jamais precisará se preocupar com suprimento, seja de dinheiro, amizade, companheirismo, amor, lar ou qualquer outro tipo de fornecimento. Mesmo um pequeno grau de cristandade cumpre isso, e o indivíduo nunca tem de pensar novamente no que ele deve comer, no que deve beber ou como se vestir. Instintivamente isso é sentido sempre que você entra na presença de alguém que alcançou alguma medida do Cristo, porque não há nada puxando você, ninguém tentando conseguir algo de você. O Cristo se realiza sem necessidade de voltar-se para uma pessoa ou coisa. O que vier, e vem em abundância, vem através do cumprimento da lei do amor. Milhões de pessoas acham que sabem orar, isto é, pensam que o fazem. Elas sabem o que querem e se elas não podem obtê-lo através de meios humanos comuns, elas oram por isso. Tal oração é pecado porque é desejo. Não é apenas desejo, ela estipula o que se pensa ser bom para elas. É pecado porque não descansam e nem confiam que a consciência divina sabe de todas as nossas necessidades. Quando Cristo toca a consciência, todas as coisas aparecem, todas as coisas acontecem, tudo é cuidado. Em última análise, quando você entende o conceito correto de oração, você entende que a oração é um descanso interior em Deus, uma comunhão consciente e interior. E então você entende por que a oração não tem nada a ver com desejo. A oração só tem a ver com estar consciente, com realização, um sentimento de liberdade, alegria e paz. Cada vez que você resiste à tentação de orar por qualquer coisa, pedir, desejar, buscar ou ansiar por qualquer coisa, você está rezando. Você está reconhecendo que Deus, a mente onisciente, já conhece as suas necessidades. E você está reconhecendo que o amor de Deus é sua suficiência. Na percepção de que você vive, se move e tem o seu ser em Deus, como você pode orar por qualquer coisa? Mesmo quando vem a tentação que diz que você precisa disto ou daquilo, a verdade chega junto e diz: Deus é plenitude, Deus sabe da minha necessidade antes de mim mesmo. Quando você resiste à tentação de orar por coisas, então você orou corretamente, porque você comungou com Deus, você o reconheceu em todos os seus caminhos, e então Ele te dá descanso. Quando você é chamado para tratamento, saia da aparência e apenas alcance Deus e deixe Deus ministrar o tratamento. Deixe que Deus ore em você e através de você. Deixe o Espírito de Deus testemunhar com o seu Espírito. Deixe o Espírito de Deus interceder. Seja apenas ouvinte e espectador. O único poder. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus.
Isaías 44, 6. Toda vez que a verdade foi apresentada à consciência humana, ela passou períodos de desdobramento progressivo, em organização, e através dessa organização foi perdida novamente. Há um ensinamento particular que impede os homens de despertarem para a verdade do ser. Nos ensinamentos religiosos habituais existem dois poderes, o poder de Deus e o poder do diabo. O poder de Deus é bom e abençoa, o poder do diabo é malvado e amaldiçoa. Sempre há dois poderes, sempre Deus está lutando contra o diabo por sua alma, e sempre a questão é, quem vai ganhar? A única explicação para acidentes, desastres, doenças e etc. é com base em dois poderes, ou então tornar Deus responsável pelos males que acontecem com a humanidade. Este último, claro, não pode ser verdade, pela simples razão de que a mensagem específica e missão do Mestre era curar os doentes, ressuscitar os mortos, alimentar os famintos e vencer todos os chamados desastres naturais. Em outras palavras, a atividade do Cristo é a resposta e superação de todos os poderes. Então nenhuma dessas coisas pode ser a vontade de Deus. Na presença de Deus não há mal. Tal ensinamento é muito parecido com a história de Jó, em que encontramos Deus permitindo ao diabo tentar um de seus filhos e fazer todo o mal a ele. Nós sabemos melhor que isso. Sabemos que na presença de Deus não há diabo e não há mal. De acordo com Gênesis, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Portanto, se Deus fez o diabo terá que ser bom. Esta criação do diabo como mal e Deus como bem que nos separa da nossa oportunidade de encontrar harmonia física, mental, moral e financeira. Aqui está um exercício muito simples de seguir. Aceite em sua mente um estado de consciência na qual você concorda que Deus é todo o poder e o único poder, que Deus é infinito, que Deus é todo poderoso e que ao lado de Deus não há outro poder. No 43º capítulo de Isaías lemos: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Se desde o tempo em que você era criança tivesse aprendido esta verdade, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você conheceria o medo? Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Você pode imaginar o estado de consciência em que você viveria se você tivesse sido ensinado exclusivamente e continuamente durante toda a sua infância que Deus amou você, que Deus é o seu Deus e Ele não permitiria que algum mal lhe acontecesse? Você estaria tão vivo na consciência de Deus como o único poder que você nunca temeria, nem nunca lhe faltaria qualquer bem. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ao longo da nossa juventude, fomos ensinados a olhar apenas para os nossos pais, mas aqui aprendemos que Deus te formou desde o ventre. Nós éramos filhos de Deus desde o ventre, sob a proteção de Deus, e somente Deus supriu nossas necessidades e apoiou nossas atividades. Desde a eternidade, aprendemos que Deus sozinho é o único poder em nossas vidas. Nesse entendimento, pode ver o que teria acontecido com o diabo. Nunca teria havido medo do mal ou medo de punição. Nós teríamos encontrado um amor por Deus ao invés de um temor a Deus.
e nós nunca acreditaríamos que Deus alguma vez viraria as costas para nós. Não só esta verdade é ensinada no caminho infinito, mas tem estado na existência ao longo de todos os tempos e tem sido conhecida de todos os povos. Há apenas um poder, e Deus é esse poder. Não há poder em efeitos e não há poder separado de Deus. Deus é a vida e é o ser. No sagrado poema hindu Bhagavad Gita, ou Canção Celestial, lemos: Eu te digo, armas não alcançam feri-lo, a chama não o queima, as águas não o molham, tampouco os ventos secos o enxugam. Impenetrável, desimpedido, intacto, inviolável, imortal, o sempre fresco ou renovado, estável, claro ou indubitável, invisível, inefável, pela palavra e pelo pensamento incomparável, sempre em si mesmo. Assim é o Espírito declarado. Aqui novamente vemos que há uma vida e Deus é essa vida. Há um poder e Deus é esse poder. Então, com uma consciência plena da realização de Deus como o único poder, não podemos temer nada no reino do efeito ou na forma da criatura. A maioria dos ensinamentos religiosos não nos deu a verdade de que Deus é onipotente, assim na terra como no céu. Mas chega o dia quando todo joelho deve se curvar à verdade de que existe somente um poder. Todos os ensinamentos metafísicos têm sua origem na revelação de Deus como um. Mas o que aconteceu com esse ensinamento? A mente mortal, que é o nome moderno para o diabo, se estabeleceu, e assim encontramos as pessoas mais velhas da igreja temendo o diabo e os mais novos temendo a mente mortal. As interpretações erradas e ignorantes da verdade nos ligam à crença em dois poderes, mas a resposta é sempre a mesma. Na verdade, Deus é o único poder. Todos nós, até certo ponto em nossa experiência humana, aceitamos dois poderes, um outro poder e a presença separados de Deus. Um poder que às vezes pune e às vezes recompensa, um poder que às vezes não pode nos alcançar e nós estamos agora pagando a penalidade por tal aceitação. Não há poder em vigor, não há poder no pensamento ou coisa feita pelo homem, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8, 9. No entanto, se não estamos espiritualmente atentos, podemos ser levados a aceitar qualquer tipo de falso ensino ou propaganda, se isso for imposto a nós frequentemente e com forças suficientes. Através do hipnotismo em massa da imprensa e do rádio, todos nós já fomos vítimas de propaganda de um tipo ou outro, mas nada disso poderia nos alcançar se nós aceitássemos o ensinamento de que Deus, o infinito invisível, é o único poder. Em nossa frenética corrida moderna pela supremacia em armamentos e força material, torna-se necessário parar e perguntar a nós mesmos: onde tudo isso vai acabar? Superioridade e grandeza é tudo o que há sobre o poder? Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. 2 Crônicas 32, 7, 8. Aqueles que estão materialmente ocupados têm apenas o braço de carne, mas aqueles que reconhecem a Deus como o único poder podem viver sem medo e deixar o poder externo se tornar tão grande quanto quiser. Seja uma grande febre, uma grande escassez ou uma grande bomba, é apenas o braço de carne, enquanto nós temos aquilo que é invisível, nós temos aquilo que não pode ser tocado, pois nenhuma arma levantada contra ti prosperará.
Assim como Davi saiu para enfrentar Golias armado apenas com a fé em Deus, também nós podemos enfrentar qualquer sugestão de desarmonia pelo nosso reconhecimento do único poder. Dos ensinamentos de dois poderes vêm as filosofias que levam os homens a discordarem entre si. Não há resposta para suas perguntas, porque trabalham com uma premissa errônea, o bem e o mal. Sempre bem e mal estão lutando um com o outro, e essa luta existe até que você possa se aproximar desse poder do bem e obtê-lo para ajudá-lo. Mas observe o que acontece quando você renuncia à crença em dois poderes e descansa na consciência do Cristo. Aí você pode entender o Mestre quando disse: Tu não terias poder algum sobre mim se não te fosse mandado do alto. O Mestre deu prova de seu ministério dizendo: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. O Mestre submeteu-se à crucificação para provar que não há poder nem mesmo na morte. E ele também ensinou: todos os que levantarem a espada morrerão pela espada. Os místicos do mundo, seja Krishna na Índia, Lao Tse na China, Jesus de Nazaré ou João de Patmos, todos nos deram a revelação de que Deus é um. Os místicos hebreus conheciam essa verdade quando ensinavam: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só Senhor. Em toda a Escritura você encontrará repetidas vezes a garantia do amor de Deus por seus filhos. Não temas, porque eu te resgatei, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Mesmo cada um que é chamado pelo meu nome, porque eu o formei, sim, eu o fiz. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem eu escolhi, para que você possa conhecer e acreditar em mim e entender que eu sou Ele. Antes de mim não houve Deus formado e nem haverá depois de mim. Eu sou o Senhor e ao meu lado não há Salvador. Eu sou o primeiro e o último e ao meu lado não há outro Deus. E quem como eu chamarei e o declararei e o colocarei em ordem para mim, visto que eu aponto o povo antigo? E as coisas que estão vindo e virão que lhe sejam mostradas? Não temas, não te tenho dito desde então? Não te declararei isso? Vós sois minhas testemunhas. Existe um Deus ao meu lado? Não, não há outro Deus. Eu não conheço nenhum. E assim, novamente, é revelado que Deus é um, que Deus é um poder. Todos os artífices de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Isaías 44, 9 e 10. Cada um de nós fez uma imagem de Deus. Um olha para ele e vê Buda, outro vê Jesus. Cada um formou um conceito do que ele acha que Deus é, e então começa a adorar e rezar para esse conceito. E todo o tempo Deus está dizendo: só eu sou Deus, não seu conceito. Só eu, o invisível, sou Deus. E tanto é assim que nós precisamos parar de criarmos imagens em nossas mentes, parar de imaginarmos como Deus deve ser e confiar no invisível informe que penetra e interpenetra todo o ser. Entenda que o reino de Deus está dentro de você. Entenda que o lugar onde estás é terra santa. E mesmo que pareça, no momento, estar no inferno, no vale da sombra da morte, Deus está ali com você. Nós devemos cessar com essa crença sem sentido em dois poderes, esse apego a uma crença em um Deus que pune e recompensa, um Deus que está presente quando experimentamos uma cura, mas ausente quando não acontece a cura que esperamos. Ora, Deus nunca está ausente de nós, exceto em nossas convicções e temores de que haja dois poderes, e nossas convicções e medos de outros poderes que nós estabelecemos em nossas próprias mentes. Nós não apenas os tememos, às vezes tememos o próprio Deus.